Rapaziada, vamos assistir aqui agora vídeo do Jama Plus, me inserir em filmes famosos. Eu adoro esse vídeo, mano. O link do vídeo original tá na descrição e é isso aí. Vamos ver o Mano Vitei aí, todo cinemas. Sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo nesse canal com uma câmera de alta qualidade. Eu sei, é uma notícia... Ó, pra quem quiser saber, essa câmera do Vitei é a Blackmagic Pocket. Essa câmera dele é muito braba, mano. Isso é chocante pra todos, principalmente pra mim, que passei, acho que 6 anos com uma webcam de R$300, que inclusive subiu de preço, mas isso não torna ela melhor de forma nenhuma. O maior problema de ter uma câmera de alta qualidade, que agora vocês podem me ver em alta qualidade, ou seja, qualquer sujeira aqui, ó, tem uma sujeira aqui branca, já era, aparece destacado na... Eu não sei porque que a imagem do Vitor tá granulada. Provavelmente algum problema de exposição da câmera, velho. Porque essas câmeras aqui, dependendo do arquivo que você vai gravar, no caso aqui seria o log, só que no caso da Blackmagic não é log, né, é raw, alguma parada assim, eu não lembro qual que é o formato do arquivo, mas ele faz tipo um log, e mexer com log você tem que saber mexer com log, que senão a imagem não fica 100%. na porra da minha roupa. Então não é mais tão tranquilo Essa câmera é bem cara, mano. quanto era antes. Antes eu podia ficar meio no blur ali, eu parecia estar mais arrumado, mais organizado. Mas é a vida, né? Eu vou ter que me acostumar com isso daí e vocês também. Mas não muito também, porque eu não acho que eu vou ficar gravando toda hora com essa câmera, até porque a Não tem nada a ver com tela verde, não. bateria dela é um cocô e eu só tenho mais tipo uns 3 minutos pra falar aqui com vocês. De qualquer modo, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Jama Plus. E a ideia de hoje envolve justamente essa câmerazinha aí, câmerazinha que custou caro pra um senhor cacete, mas que era um sonho meu desde antes de eu começar no YouTube, na verdade, desde, sei lá, 2007 por aí, eu tinha ideia de um dia fazer um filme, uma coisa assim. Ainda não sei se vai ser isso que eu vou fazer com ela, mas pelo menos eu tenho ela, né? É legal poder gravar Bom, ele fez os documentários, né? qualquer coisa em altíssima qualidade. Pra quem estivesse perguntando, a câmera é uma Blackmagic, não só cara sozinha, como também temos a lente caríssima dela. Ele pegou uma 1235. Mas qual que é a abertura? Eu não sei quanto que é. E eu pensei, nossa, pra que eu posso usar uma câmera dessas pra fazer testes e ir aprendendo um pouco sobre as funções dela? Ó, rapaziada que quiser começar como filmmaker aí, eu acho que essa câmera não é uma boa. Ainda mais pra fazer guerrilha, essas paradas de gravar as paradas sozinho. Primeiro que essa câmera é muito cara, tirando que pra poder fazer as paradas fora de ambiente controlado, você vai precisar de uma porrada de apetrecho, né, de coisa, tipo, é uma boa você ter um monitor de referência, porque essa câmera, ela não tem aquele bagulho de flipar, né, de você puxar o monitor pra tua direção. Então, mano, é foda. Acho que tem umas da Sony que é melhor. Essa aqui que eu tô usando é aquela ZV-10. Essa é boa pra começar. Só precisava trocar a lente, comprar uma lente melhor. Guerrilha, que a gente chama audiovisual de guerrilha, a gente chama de, tipo assim, é o cara que grava as paradas sozinho na rua, sem ajudante, tá ligado? É o cara que trabalha em condições precárias, basicamente. Cara que se vira sozinho. Não, a câmera não é ruim. Essa câmera do Vitor é sensacional. É muito boa. Só que, mano, você tem que entender bastante pra tirar 100% do equipamento. Tirando que pra você ter um conforto melhor na hora de trabalhar com uma câmera dessa, você vai ter que investir muito dinheiro. Porque, por exemplo, essa parada que o Vitor falou da bateria é real. A bateria original dessa câmera, ela acaba muito rápido. Então, pra você poder trabalhar legal com ela, você tem que ter várias baterias reservas, tá ligado? Ou então ter aquelas baterias grandona. Eu usava nessa Sony aqui, só que agora eu uso um bagulho, um adaptador que liga na tomada. Então eu pensei numa das minhas maiores Tirando que ela esquenta muito. paixões direto, né? Que é o cinema. Eu amo filmes, já falei isso aqui milhões de vezes pra você. Seja um filme ruim, seja um filme bom, eu gosto de tudo. Então eu tive uma ideia nada brilhante. E se eu tentasse me colocar em filmes? E foi exatamente isso que eu fiz. Bora pro vídeo. Mas Quanto antes de a tempo? gente partir pro começo do vídeo, eu Ah, você já recebeu por isso! Você já recebeu por isso! Você já tá rico aí, Gilma Please? Já até aposentou? vai iniciar o jogo com um bônus. Tamo junto. Como eu ia ter trabalho pra fazer isso, que ao menos eu me colocasse em algum filme que eu gosto. O maluco já começou errado, né? Tá editando no Sony Vegas, no Hobbit. A gente assistiu esse filme aqui na Kik. Me diverte. Então a primeira coisa que eu pensei Muito foi bom, by the way. Homem-Aranha 1, o famosão lá do Tobey Maguire, que todo mundo ama, não tem erro. E óbvio, como um jovem adulto hoje em dia, eu adoraria ter participado da produção desse filme. Porém, infelizmente, eu tinha, sei lá, 6 anos quando ele saiu. E Não, do Hobbit é engraçadíssimo. Mano. morava na Serra Gaúcha, então eu acho que eles não iam conseguir me chamar pra participar. Tendo isso em mente, eu comecei a pesquisar cenas em que eu conseguiria me colocar de figurante nesse filme. Meu objetivo era que nesse primeiro teste, eu estaria ali simplesmente como um figurante que não interfere em nada Ele aqui no fundo.
da história. Foi aí que eu me lembrei da incrível cena da varanda, em que tá todo mundo super chique naquela varanda e chega do nada o Duende Verde tacando bombas pra explodir as pessoas. O pior de tudo é que é uma ideia muito boa de vídeo, cara. Eu pensei, nossa, não seria incrível se eu fosse estourado por uma bomba do Duende Verde? Então eu separei 4 cenas em que eu acreditei que eu conseguiria me colocar tranquilamente. Perceba que eu falei acreditei. Analisei mais ou menos as posições que eu precisava estar, cores de roupas que teriam mais ou menos algum sentido de estar naquele mundo, coloquei meu chroma key na O pior de tudo de fazer isso é a iluminação e a correção de cor. É complicadíssimo fazer pra, tipo, ficar acreditável. Parede e tava na hora do show. Antes de mais nada, eu quero dizer que eu vou deixar a cena sem tratamento aqui primeiro, pra ser até mais impactante, né, depois, quando vocês verem elas trabalhadas. E também informar que sim, o pai tá gordinho e essa vestimenta aí tá só me deixando parecendo realmente um pai. Um pai que saiu, sei lá, atrasado pro trabalho num dia de show. O foda é que essa imagem não dá nem pra ver a iluminação do Vitor, porque tá tudo totalmente flat. Flat a gente fala, tipo, que a imagem tá, tipo, em log, ela tá, tipo, sem tratamento nenhum. Tipo, por que você grava com essa imagem toda cinza? Porque, tipo, essa imagem toda cinza, ela tem mais informação pra você jogar pro projeto de edição e você conseguir recuperar as cores depois, tá ligado? Você consegue trabalhar melhor com as cores, com luz e sombra. Ah, raposa, você é daltônico, foda-se, mas é assim que funciona. Chuva, tá tentando encontrar um táxi, sei lá eu. Essa cena, inclusive, aqui é muito engraçado, porque não parece, mas eu tô agachado no chão. A imagem tá crua, exatamente, não cozinharam a imagem ainda. Essa daí é uma boa analogia. Bom, se você pensar, olhando as portas, porque se eu ficasse de pé nesse ângulo de baixo pra cima, cortava minha cabeça fora lá no chroma, então eu tive que ficar agachado fingindo estar de pé. E não, eu não tô mandando o Deb, vocês vão entender o que que é isso. Depois de gravar todos esses takes na Ok, aqui já tá um pouquinho melhor luz e sombra. minha cozinha, com essa porra dessa vestimenta mais nada a ver do mundo e com um crocs no pé, eu ia agora pra edição tentar salvar algo do que eu fiz aqui. Se você acompanha esse canal há algum tempo, você deve saber que eu tenho a fama de ter o pior chroma key do Brasil inteiro. E não ajudou nada que as settings básicas da minha câmera já vem tudo muito acinzentado. Então eu fiquei com muito medo de que tinha ficado tudo mais ou menos do mesmo tom e eu não ia conseguir salvar isso. Ou seja, meu primeiro passo já foi começar a atacar tudo que era efeito pra tentar trazer o verde de volta. Porém, pela primeira vez na minha vida, quando eu taquei o chroma, 99% da sujeira simplesmente desapareceu ter uma câmera boa ajuda, né, mano? direto. E com mais quase nada de esforço, tinha sumido toda a sujeira. Isso aqui tava praticamente perfeito, ainda mais no meu conhecimento do que era um chroma key, que até então era um negócio que arrancava meu olho fora. Mas eu não podia ficar muito feliz ainda, porque eu ainda precisava ver se eu ia conseguir me encaixar nessa... Mano, mas fala pra vocês. O que é complicado do chroma key é só a iluminação. Você consegue fazer um chroma key bom até com uma câmera cagada. Só que você precisa de iluminação pro fundo. O fundo tem que estar bem iluminado. E você precisa de uma outra iluminação só pra você. Isso pra fazer perfeito, né? Que é que no caso do Vitor, ele quer se inserir em cena de filme. Daí ele vai precisar de uma iluminação separada pro fundo só pra poder recortar ele da filmagem. Ele vai precisar de uma iluminação pra copiar a iluminação da cena da cena original, tá ligado? Porque não adianta nada ele tentar se inserir numa cena onde a luz tá da esquerda pra direita, só que ele gravou com a luz da direita pra esquerda, tá ligado? Ou então da luz de cima pra baixo. Alguma coisa assim que, tipo, tá totalmente distoante. Então, todos esses detalhes vão ser importantes pra ele poder se inserir. Essas tais cenas. Pra facilitar meu trabalho, eu consegui me encaixar por baixo disso, eu simplesmente fiz aquelas barras pretas ficarem por cima de todo o projeto. E nossa, não tem nada mais emocionante do que você ver você pela primeira vez em chroma key por cima do filme Homem-Aranha 1, meus Todo amigos. fudido. Mesmo estando completamente fora de lugar. Deslumbres à parte, eu comecei a tentar encontrar Aqui, ó. Tem uma parada aqui que não tem na imagem do Vitor. Essa luz aqui, ó, mais quente. Ó, fazendo tipo um recorte do personagem aqui do filme. Se tivesse essa luz aqui no Vitor também, ia ficar mais parecido, né? Ia ficar mais fiel. um tamanho em que parecesse que eu estaria lá no fundo. Depois disso eu fiz uma máscara que aparecesse só eu, porque eu não acho que tenha duas portas de cozinha no filme Homem-Aranha, e comecei a fazer uma correção de cor extremamente precária. Para ser mais exato, na verdade eu tentei fazer um color matching, que é tentar acertar a minha cor com as cores do filme original. Isso daí eu não consigo fazer, tá? Porque eu sou daltônico, é horrível isso.
já que eu tava com tons completamente diferentes. Eu fiquei um bom tempo nessa parte e esse foi o primeiro momento em que eu reparei que eu tinha feito coisas erradas. Eles têm uma luz laranja super forte que vem da esquerda, enquanto eu tenho uma luz de cozinha iluminando meu corpo todo de uma forma completamente diferente da Exatamente, isso daí influencia, não vai passar credibilidade. iluminação deles. Ou seja, não havia mundo em que eu ia me encaixar perfeitamente aqui, a não ser que eu fosse um ser opaco que absorve toda a luz que o toca. Outra coisa que eu reparei é que o vídeo que eu baixei do filme tava com um fantasma pra... Nossa, é stuttering, né? Não é stuttering, não. Qual que é o nome desse defeito que dá? Eu esqueci, mas tinha todo um método pra você tirar esse defeito aí no Sony Vegas. caramba na imagem. E eu tava extremamente HD. Só que isso daí, acho que só um profissional pra me ensinar, porque eu realmente não saberia adicionar o mesmo efeito cagado em mim. E hoje em dia tem plugin que você consegue meio que tirar a qualidade da imagem sem deixar todo fudido que nem a maioria dos bagulho faz. O alvo era essa cena em que tá todo mundo de costas olhando o Duende Verde vindo na varanda, e óbvio que eu não ia perder a chance de ser um felizardo de estar bem centralizado no meio do filme. E eu vou te dizer, pra uma pessoa que não fazia a menor ideia do que tava fazendo, eu acho que isso... Nossa, outra parada que também é uma dor de cabeça de fazer no Sony Vegas aí, que o Vitor ia fazer, é movimento de câmera. Porque, por exemplo, com o After Effects você consegue, tipo, botar um bagulhinho aqui que ele vai calcular o movimento que a câmera fez. E aí ele vai aplicar esse movimento em qualquer coisa que você botar no programa, tá ligado? Na timeline. Então o Vitor não teria que fazer esse movimento da câmera na mão, tá ligado? Que foi um ótimo resultado. Talvez se eu soubesse um pouquinho mais sobre correção de cor e algumas outras coisas sobre iluminação, eu poderia ficar perfeito. Estaria lá listado nos créditos como figurante oficial. E aí, meus amigos, chega a minha favorita. A cena em que o Duende Verde me estoura. Pra fazer isso ser possível, eu descobri que tinha um framezinho depois que os caras explodem e viram esqueletos, que eles não estão mais ali. Então eu simplesmente aumentei a duração desse frame e agora eu tinha um background limpo do Homem-Aranha em que eu podia me encaixar de qualquer jeito. Comigo já no lugar e um pouquinho de correção de cor, eu ainda precisava pegar os esqueletos e me encaixar dentro de um esqueleto. Com o frame certo dos esqueletos, eu comecei a me reescalonar para tentar me encaixar perfeitamente por cima do braço e tudo do esqueleto, e me impressionei que eu consegui acertar a pose praticamente perfeita. E como não tinha mais ninguém na minha volta, obviamente eu tive que fazer uma máscara na volta desse esqueleto para tentar apagar os ossos dos outros. Fiz então uma fumaça animada e tirei a opacidade dela pra parecer um pouquinho que tá rolando uma fumaceira, né, das explosões. E meu amigo, funcionou umas 10 vezes melhor do que deveria. Caraca. O quarto e último take que eu me adicionei, Pior que ficou muito bem feito, mano. nem não tinha nada de especial. Ficou, tipo, impressionantemente bem feito. Era um take da galera olhando pro lado. Incrivelmente, ele só piorou e piorou com a medida que eu fui trabalhando, porque esse daqui é um daqueles casos em que a iluminação branca tava batendo muito na cara deles e eu não tinha essa iluminação. A minha iluminação tava vindo da frente e tava estragando tudo. Mas nossa, aí é complicado, aí não tem o que fazer. pra pelo menos tentar deixar um pouquinho mais legal o take, eu coloquei uma máscara por cima desse cara pra que quando ele andasse, ele me tapasse. E quando era pra eu estar fazendo os retoques finais, eu me liguei o quão feio tava o motion que eu fiz nisso daqui. Pra quem não entendeu... Bom, essa cena é em movimento, o que foi uma péssima escolha da Esse é o problema aí de fazer no Sony Vegas. minha parte. Normalmente, em um filme profissional, se tu vai fazer um chroma em movimento, tu tem uma câmera que ela é programada pra fazer o mesmo movimento 2, 3, 4 vezes. Sim. Então tu grava a primeira vez o background só e depois tu grava a pessoa no chroma key. Ou seja, os dois vão se encaixar perfeitamente. Como eu não tinha isso, eu tentei fazer no olho e ficou uma bosta. Depois disso eu descobri que o Vegas tinha um motion tracking automático. Ah, é? Tem isso? Então eu poderia tentar adivinhar os pontos usando inteligência. Não, o DaVinci é um dos melhores. Hoje em dia é um dos mais usados do mercado. Artificial. Só que enquanto eu estava tentando fazer isso, o Vegas foi o Vegas. Olha aí porque que eu falo tão mal do Vegas, mano. Essa porra cracha é só de respirar, mano. Tem que dar uma crachadinha, senão, porra, trabalhar sem perder o que tava fazendo no trabalho não é trabalho. Mas depois eu voltei e refiz o motion tracking e tava funcionando. Melhor do que o que eu tinha feito, mas ainda uma bosta. É, não tá perfeito. Mas sem mais delongas, aqui tá a versão final depois de várias correções e etc. Eu vou ter que ficar falando por cima disso, porque, vocês sabem, né? Não sei como não vai tomar copyright nisso aí. Que não é trabalhar no YouTube se as músicas não tiverem copyright. As primeiras duas cenas são as piores pra mim. A primeira porque tem os problemas dos o melhor de tudo. Eu vou ter que ficar falando por cima disso, porque vocês sabem, né, que não é trabalhar no YouTube se as músicas não tiverem copyright. O Vitor, ele tá olhando um pouco errado, tá ligado? Ele tá olhando pro lado demais. Primeiras duas cenas são as piores pra mim. A primeira porque tem os problemas dos motion e da iluminação, e a segunda... Aquele sumiu! Aquele não tá aqui!
Sumiu. Porque mesmo adicionando uma sombra não conseguiu vender 100%, mas pelo menos é uma cena super rápida. Acho que a maior dificuldade de se adicionar em um filme é acertar o movimento, porque às vezes o próprio filme fica tremendo. Então nessa cena aqui que eu tô de costas, as cores estão boas, tá tudo até que bem bom, mas o movimento não tá exato. Porém essa daqui é a minha favorita. Essa ficou perfeita, essa ficou perfeita. Essa ficou perfeita. Mano. Essa ficou perfeita. Só essa Muito cena bom. pra mim fez esse vídeo inteiro valer a pena. Valeu. Porque, eu não sei, eu simplesmente achei que eu tô realmente muito bem encaixado. Principalmente se você lembrar que isso é uma coisa que eu fiz na minha cozinha com zero esforço. Eu fui explodido por uma granada do Duende Verde na minha cozinha. Aceite isso. Mas calma. Ficou muito bem feito, mano. Que não acabou, ainda tem mais 2 filmes pra me adicionar. E o segundo deles é Eu não sei se do Crepúsculo é nesse. Pulp Fiction. Um dos filmes mais famosos do Tarantino. Esse filme é bom, hein, mano. E talvez um dos filmes mais famosos do mundo. Se você não viu ainda, eu recomendo que você veja. Ele é bem interessante e bem divertido. Só já vou ir avisando que essa cena aqui tem spoiler, então depois não vai reclamando. Ele me deu spoiler. Foda-se, já avisei. Então bora. Eu escolhi essa cena aqui em que o Butch, né, o personagem do Bruce Willis, o famoso careca dos filmes, que não é o Vin Diesel, é o outro careca dos filmes. Ou será que o The Rock é o outro careca dos filmes? Tem muitos carecas nos filmes. De qualquer forma, o Bruce Willis chega na casa dele e vai fazer uma torradinha. Ele pega a metralhadora. Quando percebe que tem uma metralhadora em cima do balcão dele. Alguém entrou na casa dele e tá agora mesmo dentro do banheiro. Ele se arma, o cara sai do banheiro e ele metralha o maluco. Aí você deve estar pensando, onde é que o Victor vai se inserir de figurante nessa cena, né? No banheiro, Ele vai ser metralhado, né? etc. Não, meu amigo, eu vou me tornar o homem que foi metralhado. Armado dessa vez do conhecimento de que eu precisava de luzes nas posições corretas, eu analisei as 3 cenas do filme que eu precisava estar e fui pro meu corredor meter uma lâmpada no meio dele. Eu iria sair por essa porta da minha cozinha pra dentro desse corredor que tinha um pouquinho menos de iluminação do que ela, mais ou menos batendo com a luz do filme. Mas pra garantir que ia funcionar, dessa vez eu gravei alguns testes de moletom mesmo e foda-se. Com isso eu pude constatar que a luz estava boa o suficiente, tanto que tinha luz vindo de trás de mim, que seria mais ou menos a luz que vem de trás dele no banheiro. Só que obviamente eu não ia gravar isso de moletom, né? Pelo amor de Deus. Só que os malucos usam nem, tipo, não é nem a luz natural do banheiro, né? Só da luz da lâmpada do banheiro, né? Eles botam, tipo, um refletorzão mesmo atrás, tá ligado? Agora sim. Ai, toma! Traje de respeito. Mais ou menos, eu ainda... Não. Pera aí. Essa daqui mereceu, hein? Agora sim, um traje de respeito. Ainda tô de Crocs. Um homem não precisa ser um fashionista quando está em sua própria casa. Quebrando tabus aqui. Acho que não tem nada de muito incrível pra mostrar aqui, então eu nem vou perder meu tempo mostrando os outros takes pra vocês. Acho que o mais engraçado é esse de eu tendo que me jogar na porta, como se eu estivesse levando tiro. O que eu posso confirmar é que o segundo ficou bem melhor. Eu tentei dar uma chacoalhada a mais, como se as balas estivessem pegando. E agora com essas gravações todas prontas... Eu fico imaginando os pais do Vitor só ouvindo os barulhos assim, nonsense, tá ligado? Imagina alguém passa nesse corredor bem na hora que ele tá gravando, a vergonha. Mas era a hora da edição. Só que quando eu fui editar, tinha alguma coisa de estranha no meu render. Se você olhar aqui, você vai conseguir ver o momento Alura surgindo. Ah, toma madeira, mano. Meus vídeos não são muito bem... Olha eu! O que eu tô fazendo? Eu não recebi desse AD da Alura, não? E aí, Vitei? Cadê a minha parte? Editados porque sou eu que faço. Mas se você quiser, você poderia aprender minha muito melhor parte? que eu seguindo um curso. Quer aprender sobre modelagem... Não. Eu vou tirar então. Não fui pago, então não vai aparecer no React. Vamos lá. Usando os cursos da Alura. E de volta pro vídeo e pro meu projeto, eu que tô de mudança, gente. Vou tomar uma facada absurda. Ai, vai sair muito caro a minha mudança. Boa notícia pra vocês. Dessa vez foi bem pensada. Vou ter que passar 3 anos comendo pão com bosta. A minha inserção no filme. Então eu só precisava fazer uma máscara da porta e colocá-la por cima da porta do cara. Ou seja, não ia nem precisar de croma. E de primeira... movimento de câmera, mano. Isso já tava parecendo que ia ser uma ideia incrível. Mas se você for um bom observador, você vai perceber que esse take é em movimento. A câmera vai aos poucos dando zoom nessa porta. Então eu emulei isso rapidinho ali no motion e ficou umas 35 vezes melhor. Ele fez na mão! Nossa, Vitei é doente. Era a hora do momento que todos amam, o momento correção de cor. Lei Rouanet. Com pouquíssima correção eu já tava sentindo que dava pra fingir
que isso aqui era um take verdadeiro desse filme. Com um take pronto, a gente partiu pro próximo, e essa cena ia ser a mais complicada de todas. Eu, de quase corpo inteiro, substituindo tudo atrás do ombro do Bruce Willis. Nossa. Pra começo eu fiz a máscara na volta da minha porta, pra garantir que não ia ter nada da minha parede saindo. Depois disso me encaixei perfeitamente por cima do John Travolta. Pô, praticamente não dá pra nem perceber a diferença de um pro outro. Só que como eu já falei, a gente tinha um pequeno problema do ombrinho do Bruce Willis passando por cima da minha perna, Só né? recortar. Então, mesmo sistema que eu fiz lá pro velho do Homem-Aranha, fiz uma máscara. Nossa, mano, caralho. Mano, a máscara toda rudimentar nesse programa, pelo amor de Deus. Só no ombro do Bruce Willis, e agora já parecia que eu tava muito mais inserido nesse lugar. E então, era a hora da cena final, eu tomando os tiros. Você vai reparar que o ator, o John Travolta, ele já tá com os buracos da bala direto, eles não estouram durante a cena. Eu podia ter feito isso, mas eu não queria arregaçar com a minha camisa, então eu simplesmente ignorei. E olha, eu até tentei colocar os buracos de bala na minha camisa na pós, mas eu não sou muito bom de motion tracking, como vocês viram lá no Homem-Aranha 1, e eu preferi simplesmente deixar sem, até porque tinha filmes antigamente que nem colocavam buraco de bala nem sangue, só fingia que o cara tomou um tiro e pronto. Mas mais importante que os buracos de bala era Ia ter que sujar a camisa, as mano. minhas mãos que saíram um pouco do framing. Ih, cara, show Vegas. Sempre. Mas mais importante do que os buracos de bala eram as minhas mãos, que tinham saído um pouco do framing. Então eu fiz uma máscara extra só nelas para que não aparecesse a parede do meu corredor e apenas a minha mão. Adicionei um lindo efeito de fumaça, porque no filme entrou uma fumaceira, obviamente da arma, né, sei lá. Depois disso eu reescalonei a porta com uns negócios de deformar. Esse é o segredo, mano. Uma imagem para poder encaixar exatamente na mesma. Pior de tudo que tem uma coisa que filmmaker adora, é fumaça e... o pessoal chama de haze, mas é tipo neblina, tá ligado? Tem um monte de máquina de fumaça e neblina que vende e é muito caro. Uma posição, e agora tava pronto mais um dos nossos Tudo filmes. pra, tipo, dar... Como é que o pessoal fala? Pra dar textura na luz, tá ligado? Sabe aqueles efeitos que você vê, tipo, um raio de luz mesmo? Tipo, a luz toda desenhada. Isso daí só é possível ser feito quando o pessoal usa essas neblinas. Ou fumaça, né? Neblina fica mais suave. Fumaça fica muito... aquele bagulho no fundo aparecendo. Olha aí. Cara, esse daí ficou muito bem feito. Nossa, o cabelo. Cara, esse ficou muito bem feito. Não dizer nada de que esse daqui ficou tipo 10 vezes melhor do que o primeiro do Homem-Aranha. Eu me encaixei muito melhor nisso daqui e provavelmente se eu... Esse daí só dá pra perceber que é falso se você assistir o filme ou se você pausar frame a frame, tá ligado? E as cores estão um pouquinho diferentes, parece. O Vitor ainda tá meio cinza. Eu sou um daltônico falando isso. fosse um profissional na área de pós-produção, eu conseguiria fazer isso aqui ficar tão perfeito que você não ia nem reparar que eu não estava no filme. E pra última cena de todas, eu quis fazer uma coisa diferente. A primeira cena eu me adicionei com um figurante, a segunda eu me adicionei por cima de um personagem que existia naquele universo, e a terceira eu quis me inserir no mundo de Harry Potter. Meu tendo Deus. cenas Qual que é a cena? exclusivas só pra mim. E eu Nossa, tomara que ele faça aquela cena que o moleque se joga na parede, tá ligado? Com o carrinho de supermercado. podia até parecer o Harry Potter quando eu era mais novo, mas Parecia pra caralho. eu nunca fui um bruxo. Então eu queria fazer uma cena em que eu demonstrasse a minha falta de poderes. E pensando nisso, eu direto me lembrei da plataforma 93 É isso mesmo? Ah, não acredito, velho. Mano, eu juro pra vocês que eu não vi esse vídeo. quartos. O conceito da minha cena era bem simples. Pelo menos eu não lembro de ter visto esse vídeo. ia estar lá, um personagem normal daquele universo, no mesmo dia em que o Harry ia entrar pela tal da plataforma. Se você não conhece essa cena famosa, eu te explico que o Harry Nem Potter fudendo. atravessa uma parede e do outro lado dela a gente tem a tal plataforma. Porém, eu me lembrei que no segundo filme, quando eles tentam fazer isso, eu acho que eles estão atrasados ou algo assim, a plataforma tá fechada e eles se batem de cara nessa parede. Então, obviamente, isso me deu ideias. Coloquei um colchão atrás do meu chroma e o meu mano. objetivo agora era correr com tudo contra uma parede. E o meu Ele tirou o colchão da cama só pra fazer isso. personagem é simplesmente estar atrasado pro trabalho e ia sem querer confundir aquilo com uma entrada. Cacetada, eu tô atrasado! E foi aí que eu quebrei o meu braço.
Brincadeira, eu não quebrei meu braço, tá. mas eu preferia do que o que aconteceu, que foi a gente gravar tudo sem foco. E eu fiquei muito chateado porque foi justamente as gravações que a gente mais pegou coisas. A gente colocou a lâmpada pra bater na exata posição de uma das cenas. A gente pegou o notebook pra poder fazer a gravação do áudio em alta qualidade. Tava com um microfone, com um banquinho pra poder sentar, tava tudo pronto. Não importava o quanto eu mexesse, eu não conseguia deixar esse chroma bom. E alguma configuração da minha câmera tinha ficado errada, então eu tava todo pipocado, sabe? Meu bitrate não tava certo, eu tava quadriculado. E nossa, mano, isso daí foi erro de exposição, eu acho. na verdade é até meio triste de dizer o quanto de tempo que eu perdi tentando salvar essas gravações, achando que tinha alguma chance disso aqui ficar bom. Eu ficava mexendo e remexendo e ajustando o tamanho e colocando 1 milhão de plugins diferentes pra tentar fazer limpeza de imagem. Eu realmente queria tentar fazer uma coisa boa dessa vez e sabia que não importava o quanto eu ficasse mexendo, eu não ia conseguir transformar isso aqui numa coisa de alta qualidade. Eu não queria só estar inserido mais, eu queria agora estar inserido de uma forma que você dissesse, nossa, ele trabalhou até demais nisso, sabe? Olha esse take, olha o que aconteceu com o meu rosto nesse take, cara, que é isso aqui, cara? Meu rosto foi carcomido, velho. E eu não sei como, mas eu fiquei tão triste que eu me prestei pra... Daí, ó, rapaziada, fica a lição. Nunca falem a seguinte frase: a gente ajeita na edição. Não tem como! Na maioria das vezes. 90% das vezes não tem como, tá? Não tem como. Não inventem moda. Regravar cenas do zero. Dessa vez mostrando que eu tenho 3 diferentes aparelhos para aquecer minha comida, sendo 2 micro-ondas e um forno elétrico. Se alguém quiser comprar um forno elétrico e outro micro-ondas... E dessa vez, ironicamente, a gente focou tanto em focar o vídeo que a gente esqueceu do granulado maldito que estava consumindo a nossa gravação. E eu só fui perceber quando passei pro computador. Mas olhe pelo lado positivo, você pode me ver batendo na parede mais 2 vezes. Na verdade, mais 1,5, porque no meio da segunda acabou a bateria da câmera, como se não me bastasse. É sério, ele cortou aqui mesmo. Ele realmente cortou na hora que eu tô caindo. Ai, nossa, gente, lembrei de uma coisa agora que, porra, na hora rachei de rir. Vocês vão achar muito engraçado, se liga. Eu descobri que até então eu tava estragando a qualidade de todas as gravações, renderizando elas pela metade. Legal, né? Aí mandou bem. E daí a imagem ficava com 2 vezes mais problema. Tão sorrindo? Eu tô, mas aí... Peraí. Ele tava gravando em 1080... Não, ele tava gravando em 4K e salvando em 1080? Como assim? Não era pra tá cagando a imagem dessa forma. E era pra tá cagando a imagem se fosse o contrário. Se ele estivesse gravando em 1080 e esticando pra ficar em 4K. Ele comprimia a imagem. Eu não tô entendendo a lógica da parada. Se ele tá gravando em 4K, ele já tem a maior qualidade possível do arquivo, pô. A não ser que ele estivesse gravando em 4K, depois exportando em 1080 pra depois botar no projeto em 4K. Que aí, tipo, ultra burrice, né? Pela metade. Legal, né? Porque daí a imagem ficava com 2 vezes mais problema. Tão sorrindo? Eu tô, hein? Mas aí chegou num ponto... Mas esse granulado é muito por causa de exposição também, mano. Você precisa expor certo, porque pra você poder gravar em log, nesses arquivos que a imagem tá crua, se você não expor certo, dá esse granulado mesmo, pô. Isso em qualquer câmera. Ponto que eu me cansei de tomar um pau do programa e comecei a aprender a mexericar em tudo que era coisa diferente. Fui atrás de tudo que era tutorial na internet, tudo que era ferramenta que conseguisse me ajudar a salvar um pouquinho que fosse essa gravação. E sério, eu fiquei tantas horas nisso que eu fiquei desde as 6 da tarde até as 3 da manhã. E outra parada que eu tô vendo que o Vitor tá fazendo aqui é que ele tá tentando fazer... Ah, não, o chroma tá depois. Não, tá certo então. Que eu ia falar que o ideal era ele primeiro corrigir a imagem e depois adicionar o chroma, não... Mexericar em tudo que era coisa diferente. Fui atrás de tudo que era tutorial na internet, tudo que era ferramenta que conseguisse me ajudar a salvar um pouquinho que fosse essa gravação. E sério, eu fiquei tantas horas nisso que eu fiquei desde as 6 da tarde até as 3 da manhã mexendo até ficar uma qualidade que eu achasse legal. E quando eu consegui isso, eu comecei a tentar achar uma foto pra colocar de chão, porque eu ia adicionar uma cena extra. Então eu precisava de um chão de uma estação de trem. Não encontrando exatamente isso, eu encontrei essa imagem linda que tem uma marca d'água ainda por cima, mas porra... Quer uma coisa mais perfeita pro canal Gema Please? Não dá, né? Fiz então os últimos ajustes na máscara da caixa que eu tava carregando, que por alguma razão o chroma sempre apagava um pedaço dela, sendo que não apagava nem a parte verde, apagava uma outra parte. Mas pelo menos depois de 1 milhão de horas, perceba que eu fiquei com preguiça de contar, a gente tinha finalmente concluído o nosso projeto e aqui está ele. Esse daí eu acho que foi o que ele mais se esforçou, hein? Que isso, porra? Tarde pra caralho! Tô atrasado!
Obviamente não ficou perfeito, até porque A caixa some no meio da cena. eu fiz magia, entendeu? Eu fiz magia pra corrigir alguns dos problemas que teve nessa desgraça, mas mesmo assim ficou um resultado que me divertiu, sabe? Se eu não tivesse gostado de trabalhar nisso, eu não ia ter gastado tanto tempo quanto eu gastei Pois só é. tentando corrigir a qualidade da imagem. Divertido. Ia ter também depois uma cena em Esse frame, mano. Na moral, ia ser muito foda se ele fizesse a cena do chapéu. que eu ia estar com o chapéu seletor na cabeça, mas eu não consegui traquear ele na minha cabeça direito, então todos os diálogos e tudo que eu tinha planejado pra ela foi por água abaixo. Mas pelo menos eu consegui recuperar esse belo frame pra vocês verem quão ruim ia ficar. Mas é isso, esse foi o teste que eu fiz de me inserir em filmes, foi uma coisa que eu gostei bastante de fazer e nunca achei que ia ficar tão aceitável em alguns casos como ficou, ainda mais sendo uma coisa que a gente não trabalhou tanto nas gravações, trabalhou mais na pós-produção. Aprendi muito sobre pós-produção fazendo isso. Esse é o importante da pré-produção e da produção, né, mano? Pra você não jogar uma bomba onde o editor tem que ficar 50 horas trabalhando pra ficar minimamente aceitável. E muito sobre também trabalhar a luz e outras configurações da câmera. Espero que você tenha curtido essa ideia louca e diferente que eu fiz aqui. E se você curtiu, me avisa aí embaixo nos comentários pra eu saber se eu faço isso de novo, se você quer que eu faça isso de novo, porque eu, sinceramente, achei muito legal a ideia. Eu me diverti muito fazendo e foi uma coisa que eu só trabalhava sorrindo, exceto quando estragou as gravações, eu fiquei bem triste. O Vitor tinha que ter de fazer isso daí de novo, mano. Hoje em dia ele ia fazer bem melhor, com certeza. E aí, rapaziada, curtiu essa experiência insana? Da hora. Bom, se você curtiu, deixa o like aí, pelo amor de Deus. E eu quero também tirar um tempinho pra agradecer os membros que tiveram não só a paciência de me aguentar eu não ter colocado Da eles hora, no da último hora. vídeo. Bem legal, bem legal. Enfim, gente, link do vídeo original tá na descrição. E desculpa ficar interrompendo, mano. Sou nerd de audiovisual. É isso, valeu, tamo junto.